agradecer a Deus, porque as minhas irmãs estão aí, são frutos das minhas orações. Deus ouve as nossas orações. Você não pode parar. Você não deve parar de orar. Porque o tempo de Deus vai chegar na sua vida. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Sabe por quê? Porque no tempo de Deus tudo é formoso. No nosso não. O nosso é embaraçado, mas de Deus não. De Deus tudo é formoso, tudo é lindo. E precisou, irmãos, a minha irmã perdeu o esposo para ela vir a esse lugar. E com ela trazer a Dayana, trazer a Juliana, trazer a Mariana, trazer a Luciana. E daqui a pouquinho tá vindo a Fabiana, assim eu creio. Deus é maravilhoso. Tudo com Ana. Tudo com Ana. Irmãos, confesso que o meu coração é grato, mas ao mesmo tempo triste, porque hoje foi um dia que eu não recebi uma notícia muito boa da minha mãe, mas eu creio que Deus, Ele está no extremo controle. Deus, Ele faz conforme Ele quer e a gente não pode parar de adorar. Capítulo 10 de Marcos, capítulo 21, capítulo 10, versículo 21, que fala assim: Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Irmãos, é uma passagem muito conhecida. Eu tenho certeza que Deus já falou ao seu coração através dessa palavra. E o interessante é que quando eu comecei a estudar essa passagem, a ler, e o Senhor vinha falando comigo ao meu coração. E o interessante, meus irmãos, que por apenas uma coisa esse homem deixou de receber de Deus aquilo que ele procurava. Quando ele foi ao encontro do mestre, pensando ele que já estava praticando tudo que a Bíblia estava nos ensinando. O versículo 19 vai dizer que ele conhecia todos os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. E no versículo seguinte diz que ele conhecia isso desde moço. E muitas das vezes é assim na minha e na sua vida. Nós conhecemos tudo que o Senhor nos ordena desde moço. Estamos ouvindo muitas coisas desde quando começamos a frequentar a igreja, quando aceitamos Jesus, mas ainda nos falta alguma coisa. Irmão, sempre falta alguma coisa. E foi aqui que quando Jesus chegou para esse homem, a Bíblia ela vai dizer que era um jovem e disse que ele conhecia todas as coisas, mas faltava uma. E o versículo 21 vai dizer: e Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Então nessa noite eu quero perguntar algo para os irmãos: será que está faltando alguma coisa na minha vida e na sua vida? Faça uma análise. Faça uma análise. Pergunte a Deus nessa noite: Senhor, o que me falta para herdar a vida eterna? E a Bíblia vai dizer, irmãos, no versículo 22, mas ele contrariado, ou seja, triste, porque as palavras que ele ouviu não era o que ele queria ouvir. E muitas das vezes o que a gente quer ouvir não é o que Deus quer falar. Eita, Jesus. Não é o que Deus quer falar. Aleluia. E aí vem de confronto aquilo que é nossa carne, aquilo que o nosso coração, que é enganoso, quer ouvir. Meu Deus, aleluia. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ou seja, o dinheiro, aquilo que dominava o seu coração, não deixou ele seguir a Jesus. Muitas das vezes, meus irmãos, muitas coisas dominam o nosso coração. Essa palavra, ela vai dizer que aqui eram
muitas coisas podem dominar a nossa vida. Um filme pode dominar a nossa vida. Um celular pode dominar a nossa vida. A mentira pode dominar a nossa vida. O adultério pode dominar a nossa vida. Muitas coisas podem dominar a nossa vida. E a Bíblia ela vai dizer, irmãos, que esse homem não quis abandonar aquilo que era bom para ele aos olhos dele. E a Bíblia ainda vai dizer que ele tinha dificuldade em abandonar aquilo que ele queria, muitas riquezas. E sabemos, irmãos, que nos dias de hoje não é diferente na minha vida e na sua vida e nem aí fora. Sabemos que o dinheiro tem comprado muitas coisas. Sabemos que o dinheiro tem comprado até o que você vai falar. Sabemos que o dinheiro ele tem corrompido de uma tal forma que quando você entra na igreja, você não sente mais a presença de Deus. Porque o homem ele quer falar, ele não quer que Deus fale, ele quer falar, ele quer ser estrela. Mas a Bíblia vai dizer que o único que fala, o princípio e o fim é Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Então nessa noite o Senhor fala ao meu e ao seu coração. Glória a Jesus. Aquilo que te impede, tira hoje. A Bíblia vai dizer que quando Jesus fala para ele, vende tudo, ou seja, vai, abandona aquilo que te prende nesse mundo e vem para a minha presença. Aleluia. E é assim, meus irmãos. O Senhor ele nos orienta a ir, a nos libertarmos de tudo que nos prende nesse mundo, tudo que nos afasta da presença de Deus. E Ele nos convida, depois de pronto, depois de liberto, a retornar para a presença dEle. E o Senhor, meus irmãos, Ele orientou esse jovem aí a se desvincular da riqueza. Porque a Bíblia vai dizer que é mais fácil um camelo entrar dentro de um buraco de uma agulha do que um rico herdar os reinos do céu. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o Senhor, Ele orienta esse jovem. Ele já sabia de algumas coisas, e eu e você também sabemos. Mas Ele orienta a abandonar as riquezas. A riqueza, meus irmãos, ela pode trazer muitas coisas para as nossas vidas. Muitas coisas, como foi falado nessa noite. A riqueza, ela vai trazer carro, ela vai trazer casa, ela vai trazer luxo, ela vai trazer viagem, ela vai trazer restaurante bom, ela vai trazer tudo aquilo que alimenta a nossa carne. Mas ela não pode trazer o que alimenta o nosso espírito. Só o Espírito Santo de Deus, ele tem poder para alimentar a minha vida e a sua vida. Como foi falado nessa noite, é noite de libertação. E eu estou aqui para ser liberta. Nessa passagem o Senhor quer te ensinar algo. Arranca aquilo que afasta você da minha presença. Tira aquilo que te prende nesse mundo. Aleluia. Porque só dessa forma eu vou palestrar contigo tete a tete. Porque, meus irmãos, não tem como você sentir a presença de Deus se o seu coração está lá fora. Não tem como você ser avivado pelo Espírito Santo se o seu coração está em riquezas. Não tem como você sentir a presença de Deus verdadeiramente se o seu coração está no pecado. Aleluia. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o Senhor não ama o pecado. Ele ama até o pecador, mas ele abomina o pecado. Aleluia. Aleluia, irmãos, o Senhor está nesse lugar. Sabemos que somos totalmente dependentes dEle. Sozinho eu não consigo. Sozinho você não consegue. Então o Senhor nessa noite, Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua declaração. Senhor, hoje eu quero ser liberto. Hoje na minha vida não pode mais. Aleluia. Hoje na minha vida não vai mais crescer aquilo que me afasta da tua presença. Aqui esse jovem, ele trocou a presença de Deus, ele trocou a vida eterna
por riquezas. E tudo passa. Tudo nessa vida passa. Mas a palavra de Deus, ela não passa. Aquilo que o Senhor foi preparar, não passa. Aleluia. E o Senhor nessa noite, Ele te chama. Vem, meu filho. Vem porque eu quero palestrar contigo. Vem porque eu quero te libertar. Eu quero te ensinar o que é bom para a sua vida. Eu quero te ensinar que as coisas que estão nesse mundo não vai alimentar o teu espírito, mas pelo contrário, o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, que passeia nesse lugar, Ele tem o melhor para a sua vida. Ele tem o melhor para a minha vida. Então vale a pena renunciar. Vale a pena se afastar desse mundo. Vale a pena sair da roda dos escarnecedores. Vale a pena, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele é a porta, Ele é a saída. Ele é a solução dos teus problemas. Não há outra pessoa, não há outro Deus senão ao nosso Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. Eu não sei como você entrou nessa noite, mas eu entrei pequena. Porque quando eu comecei a ler essa palavra, eu falei: Senhor, não me falta somente uma coisa, me falta diversas coisas. E eu comecei a falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Me liberta. Porque, meus irmãos, a gente precisa reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós não conseguimos sozinho. Aleluia. Nós precisamos reconhecer. Não é ficar pecando e continuar no pecado. Pelo contrário, o Senhor está nessa noite e Ele quer te libertar. Ele quer te salvar. Ele quer mostrar para você que Ele pode na sua vida, que você também pode, porque quem tem Jesus no coração, quem tem Jesus na vida, tudo pode. A Bíblia vai dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode sim, você pode ser liberto pelo poder da palavra do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela tem poder para te libertar. A palavra de Deus tem poder para te encher. A palavra de Deus, ela muda a minha vida, ela muda a sua história. Aleluia. Mas para isso você precisa querer. Para isso você precisa renunciar. Para isso você precisa observar todas as coisas que são ensinadas na palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia, ela vai dizer: então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Mais uma vez Jesus, ele repete que é difícil aqueles que confiam nas riquezas entrarem no reino de Deus. Entenda, Jesus aqui, ele não está dizendo que o rico não vai entrar no reino de Deus. Ele está dizendo que aqueles que colocam seu coração na riqueza não entrarão no reino de Deus. Você pode ter riqueza. Você pode ter riqueza porque o Senhor, Ele separou o melhor dessa terra. Você tem direito de desfrutar das coisas desse mundo. Você tem direito de fazer uma viagem. Você tem direito de fazer um cruzeiro. Você tem direito de visitar Dubai. Você tem direito de ir a Israel. Você tem direito de ir a Fernando de Noronha. Você tem direito. Você só não pode colocar o seu coração nessas coisas. O nosso coração precisa estar enraizado na palavra de Deus. O nosso coração precisa estar fincado no Espírito Santo de Deus. Aleluia. E no versículo 25, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, já foi falado isso nessa noite, do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse:
Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são passíveis. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Aleluia. Muito tremendo. Pedro, meus irmãos, ele vai falar: não quero saber dessas coisas, porque ele ouviu que essas coisas podem fazer ele perder a salvação. Mas a minha preferência é, e a Bíblia ela vai dizer que o Senhor, Ele nos dá o direito de escolha. Nós podemos escolher estar fincados nas coisas desse mundo ou renunciar e estar estabilizado nas coisas que o Senhor nos ensina. E Pedro vai falar: então, mestre, eu prefiro largar tudo e te servir. Eu prefiro largar tudo e te seguir. Eu prefiro largar tudo e ter a tua presença na minha vida. Eu preciso largar tudo para herdar a vida eterna. Meus irmãos, eu sei que é duro ouvir esse discurso, mas a Bíblia vai dizer que precisamos largar tudo para seguir a Jesus. Não é fácil. A salvação não é fácil. Nós não entraremos naquele lugar de qualquer maneira. Precisamos sim renunciar. Precisamos sim se afastar do mal. Precisamos sim se afastar do pecado. Porque a Bíblia ela vai dizer que o pecado não entra no céu. O pecado ele entra no inferno, mas no céu não entra pecado. Porque quem habita naquele lugar é santo. E só os santos poderão herdar aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para a sua vida. Então nessa noite, o Senhor ele te convida a largar tudo e seguir a Ele. Aleluia. O Senhor te convida nessa noite a entregar na mão dele aquilo que você não consegue fazer. O Senhor, Ele conhece o teu coração. Ele sabe bem a tua estrutura. Ele sabe que você não consegue. Ele sabe que você é fraco, que você é pó, que você é cinza, porque é assim que a Bíblia diz que nós somos pó, que nós somos cinza. Aleluia, nós não somos nada perante a presença do Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor nessa noite Ele te convida e fala: meu filho, vem para a minha presença. Aleluia. Larga tudo e vem para a minha presença. Segura na minha mão, porque, irmãos, o Senhor está voltando. Ele está às portas e Ele te convida a herdar o céu. Ele te convida a herdar aquilo que foi preparado para mim, para você. Aleluia. O Senhor, irmãos, Ele está aqui para trabalhar no seu coração. Ele está aqui para trabalhar na sua estrutura. Ele está aqui para trabalhar na sua vida. Ele nessa noite, Ele quer te renovar. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, mas tenho certeza que se você abre o seu coração para Cristo e você fala: Senhor, eis-me aqui, porque nada sou, Ele vai mudar a sua história. Aquilo que você não consegue fazer, o Espírito Santo de Deus consegue. Aonde você não consegue alcançar, o Espírito Santo de Deus consegue. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Aleluia. O Senhor Ele não quer te ver da mesma forma. Ele quer te ver diferente. Ele tem uma nova história para a sua vida. Aleluia. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça, porque o Senhor está nesse lugar. Ele quer renovar as tuas forças. Aleluia. Ele te diz hoje: filho, eu estou contigo. Eu conheço a tua guerra. Eu conheço a tua batalha. Eu sei o que tu tem passado, mas eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para te dar vida, e vida em abundância. Irmãos, sabemos bem
aquela mulher. Aleluia. Porque o ser humano, ele é mau. E já foi falado isso nessa noite. É a nossa estrutura. É o nosso coração. E a Bíblia ela vai dizer que quando Jesus chega naquele lugar, ele primeiro fica em silêncio. Porque é assim. Primeiro o Senhor te chama, ele fica em silêncio para depois ele trabalhar na sua vida. E meus irmãos, o Senhor, com grande compaixão, olhou para aquela mulher e falou: eu não te condeno. E nessa noite, o Senhor está olhando para ti nessa noite e Ele fala: eu não te condeno. Mas tem um porém: vai e não peques mais. Aleluia. E sabemos que Maria Madalena ficou com Jesus até o fim. Aquela mulher foi a primeira a ouvir de Jesus, aleluia, após a ressurreição. E é um privilégio, meus irmãos. Maria Madalena decidiu, assim como Pedro, largar tudo, largar todas as práticas para seguir a Jesus. Aleluia, eu tenho certeza que ela não perdeu com isso. E você também não irá perder se você decidir hoje largar aquilo que te condena para seguir a Jesus. Irmãos, o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é o nosso Pai. A Bíblia vai dizer que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso melhor amigo. Então, se Ele está te ensinando, é porque Ele quer que você vá bem na sua caminhada. Aleluia. E a Bíblia ela vai dizer no versículo 29, e Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filho, ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Então o Senhor, meus irmãos, Ele está te ensinando que se você deixar tudo, você não perderá. Pelo contrário, Ele te garante vida eterna primeiramente. Aleluia. E depois Ele te garante 100 vezes mais nessa terra. Aleluia. Então por que não lutar para herdar a vida eterna? Então por que não renunciar para herdar a vida eterna? Se o Senhor Ele tem promessas grandes na nossa vida, e é a palavra que diz, e essa palavra ela não é mentirosa. Glória a Deus. Aleluia. Então que nessa noite você possa ficar com essa palavra, e que nessa noite você possa apresentar ao Senhor, que está pronto a te ouvir nesse lugar, aquilo que tem te faltado. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.